Pai, nós bendizemos o Teu nome. Queremos, ó Pai, abençoar a Tua igreja. Queremos, ó Pai, liberar palavras, ó Deus, de bênção sobre a Tua igreja, Senhor. Que seja, ó Deus, uma igreja ousada, que seja uma igreja, Senhor, que tenha uma identidade, Senhor, celestial, Senhor. Que não seja movida, ó Deus, por coisas terrenas, Senhor, mas que seja movida, Senhor, por coisas que venham lá do alto, ó Deus. Senhor, nós já estamos cansados, ó Deus, desse sistema, Senhor. Mas nós louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos libertado, porque o Senhor tem nos livrado, ó Deus, desse sistema religioso, ó Deus, que se preocupa, ó Pai, não com o Teu reino, Senhor, mas se preocupa apenas, ó Pai, com as coisas terrenas, ó Deus. Mas que o Senhor, Deus, continue trazendo um tempo novo, ó Pai. Senhor, um tempo, ó Pai, onde nós possamos crescer, ó Pai, no Senhor. E que possamos, ó Deus, entender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Continua nos abençoando, ó Deus. É apenas o começo, ó Pai. Entendemos, ó Deus, que é apenas o começo. Sempre será apenas o começo, ó Pai, do que o Senhor, Pai, irá se revelar aos Teus filhos nesses últimos dias. Senhor, que o Senhor coloque em nosso coração, Pai, velocidade, ó Deus, para o que o Senhor, Pai, tem para cumprir em nós, através de nós, através do Teu corpo, através dos Teus filhos, das Tuas filhas. Reconhecemos nessa manhã que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, aquele que vive, que reina, que está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós adoramos, bendizemos o Teu nome. Seja exaltado nessa manhã, seja adorado, ó Espírito Santo, seja adorado, ó Jesus, seja adorado, Yeshua, seja adorado nessa manhã. Que venha o céu sobre nós, que venha um avivamento sobre as nossas vidas, que venha um avivamento sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Que os Teus filhos se levantem como profetas do Senhor, que os Teus filhos se levantem como ministros de Deus, em nome de Jesus. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge.
rugir. Jesus, Jesus, teu brilho é maior, tão claro, o teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior, claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Jesus, o nome mais lindo, Jesus, Tu és o nome mais lindo, Senhor. Tu
Será que você pode declarar esse nome nessa manhã? Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada, e na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Senhor. Jesus, em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Essa é a maior canção nessa manhã, é o nome dele. Não tem canção melhor do que você cantar o nome dele. Isso, adore o Senhor. E Jesus, 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 Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge. Jesus, 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 Jesus. Você libera seu próprio louvor para ele. Vamos finalizar. Jesus, cante. Somente isso é suficiente. Jesus, somente isso.
Jesus. Essa é a canção que tem que estar aqui. Tu, Santo, Tu és santo. Tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, Amém? Irmãos, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. Na verdade, a gente vai muita coisa que eu ia falando estava aqui previsto, né? Já foi falado, talvez eu vou ser redundante em algumas coisas, mas eu creio que nós estamos aqui em um mover de Deus, amém? É como se fosse um livro, e o livro está sendo escrito alguns capítulos para esse tempo, para esse modo, para aquilo que Deus quer fazer para esses dias, amém? E nós entendemos que isso gera uma concordância bíblica em uma palavra ligada à outra, e tem muito a ver do que foi falado aqui, tem muito a ver do que a gente viu aqui, amém? 1 Coríntios, no capítulo 10, lá no versículo 11, glória a Deus. Nós somos chamados o povo do caminho, amém? A igreja primitiva era chamada da igreja do caminho, ou seja, existe um aprendizado contínuo, amém? Nós nunca sabemos tudo o que nós precisaríamos e nós temos que entender isso. 1 Coríntios 10, lá no versículo 11, depois dele falar um pouco da história do povo de Israel, a Bíblia fala assim: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possam suportar. Vamos repetir de novo o versículo 12, fala assim: aquele, pois que pensa estar de pé, veja que não caia. A NVI traz uma versão um pouco diferente: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para não cair. Amém? Vamos orar de novo. Pai, no nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Que a Tua palavra seja machado sobre nós essa manhã, que a Tua palavra seja luz, que o Senhor possa trazer alertas nos nossos corações, para aquilo que o Senhor tem para fazer e aquilo que o nosso coração tem se embriagado com coisas que não é para embriagar, que o Senhor possa trazer luz, que o Senhor possa cortar o mal pela raiz, que a voz profética do Senhor seja levantada essa manhã, para que possamos ser aperfeiçoados no Senhor e manifestar a glória do Senhor para esses últimos dias, Pai, no nome de Jesus, amém? Irmãos, vivemos dias de escândalos, vivemos dias onde muitos homens e mulheres de Deus, não somente no meio evangélico, mas nos católicos, nos espíritas, onde lideranças que pessoas nunca imaginavam
estão caindo, estão sendo acometidas de escândalos. E isso para mim, entendendo na palavra, é um dos sinais da volta de Jesus. E isso para mim não simplesmente gera um espanto, mas isso para mim gera dentro do meu coração um temor. Porque a mesma carne que há sobre esses homens e mulheres que estão sendo acusados de escândalos, há sobre a minha carne. O mesmo sangue, a mesma natureza caída que há sobre esses homens e mulheres, há sobre a minha natureza. O mesmo coração corrompido, como diz ali Jeremias, desesperadamente corrupto, que há sobre homens e mulheres que têm se apegado a escândalos, há sobre o meu coração também. Então, o que tem tido de escândalo, isso tem que servir para mim, para você, como um alerta. Com um entendimento que o que vem para esses últimos dias vai trazer um nível de santidade maior, como já tem falado aqui várias vezes, mas também vai trazer um nível de corrupção muito maior. E o nosso coração, irmãos, é um coração enganoso. O nosso coração é um coração que por poucas coisas ele se deixa ser levado. E aqui eu não quero falar especificamente de uma tentação, né, como um jovem recém-convertido passa. Mas há tentações que nós, que almejamos o ministério ou estamos no ministério, passamos e somos tentados de acordo com a palavra. Porque Satanás, a Bíblia fala que ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, tentando achar alguma brecha para nos derrubar. O apóstolo Paulo, quando ele ensina aos coríntios sobre o perdão, no livro de 1 Coríntios, ele fala algo interessante, ele fala assim, ó, lá no capítulo 2, no versículo 10, ele fala do perdão e ele fala assim, ó, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por isso, não ignoramos as suas intenções. Satanás está ao nosso derredor buscando alguma brecha, algo que possa nos apegar, algo que possa nos tirar do propósito. Pastor Vonei sempre tem dito uma palavra aqui para nós, não mude o seu discurso, isso que Deus está falando na vida dele. Ou seja, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada no ministério, existem ciladas, existem lugares que eu e você temos que estar muito atentos. Porque o apóstolo Paulo está ensinando aqui que nós não devemos ignorar o poder e a astúcia de Satanás. Apesar de ser um ser caído, apesar de que nós já sabemos o fim dele, apesar de que Deus nos deu autoridade de serpentes e escorpiões, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, como bem o profeta aqui, Davi, trouxe aqui para a gente esse entendimento muito profundo sobre o jejum e oração, que nunca, pessoalmente, eu nunca tinha tido um nível de luz que ele trouxe aqui, do nível de seriedade que é essa batalha, no nível de seriedade que é não somente a batalha, mas a minha postura, a minha posição nessa batalha. E a estratégia do diabo é encontrar em nós um coração que se tendencia a algumas coisas dessa terra, para que possamos cair em ciladas, para que possamos ser rendidos a isso. E a minha oração essa manhã é que esse congresso ele seja como aqui próprio Paulo fala aqui que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 10, que esse congresso ele seja realmente uma oportunidade, um livramento que Deus está trazendo para nós, para a minha vida pessoalmente. Essa palavra eu fiz um tempo atrás, acho que um mês atrás, para ministrar para os jovens, e Deus tem ministrado no meu coração sobre o ministério, sobre coisas na minha vida, e o primeiro aqui a ser ministrado fui eu, de coisas na minha caminhada, no meu coração, que vão sendo mudadas, que vão sendo, escolhidas, prioridades que vão sendo dadas, que nos livra do propósito original. Nós temos que entender, irmãos, que nesses últimos dias os 5 ministérios têm que estar de maneira muito mais atuante nas igrejas do Senhor Jesus aqui na terra. O ministério apostólico, aquele que fundamenta, os pilares, aquele que em meio aos escândalos, aos ventos, às perseguições, é aquele que deixa as vigas, as estruturas muito bem sólidas. O ministério de ensino, aquele como quando Paulo diz ali para Timóteo, de ensino de demônios, como, de falsos profetas, de falsos ensinadores, aqueles que vão ensinar e falar, ei, a verdade é essa, nós não corremos atrás de um mover, atrás de um sentido, não, nós estamos baseados e enraizados nessa palavra. Quanto nós precisamos, irmãos, do espírito profético nesses dias.
Irmãos, para decidir esse evento, nós precisamos do espírito profético. É prudente ou não é prudente estarmos aqui? Nós estamos de acordo com a lei ou desacordo com a lei? É prudente ou não é prudente eu viajar para ministrar lá na escola? Situações que não estão claras, e é necessário que o espírito profético nos dê direção, porque na palavra de Deus existem momentos que os reis decretaram ordens, mas o povo teve que ir na contramão. Em tempo de Jesus, em tempo de Moisés, onde que era para se matar todo o primogênito, estratégias foram dadas pelo próprio Deus, para que saíssem Moisés e Jesus para esse tempo. Nós precisamos estar aguçados esses dias, nós precisamos dos 5 ministérios de maneira viva no nosso corpo de Cristo. Pastores, eu gosto muito de não somente, muitas vezes, Deus me chamou para ser mestre, mas muitas vezes eu não me apego tanto, irmãos, talvez eu esteja até errado, mas não me apego tanto a se Jesus vai vir, né, agora ou 10 anos, ou se nós somos pré-tribulacionistas, meso, pós, eu não me apego tanto, eu tenho algumas convicções, mas a minha maior preocupação é aquilo que Jesus deixou claro para esse tempo, é discernir o tempo e estar preparado para isso. E eu estudando muito nesses dias, né, quando a gente começou, 1 Tessalonicenses, abra lá comigo, vamos ver alguns textos, principalmente aqui quero falar até para os pastores, aqueles que têm o encargo de cuidar de pessoas. Lá no capítulo 2, ele fala assim, lá no versículo 1, depois a gente vai no capítulo 2, no versículo 11, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, vai colocando aí, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Vai lá comigo agora, lá no versículo 11. E sabeis ainda que de maneira como pais a seus filhos, e cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o reino da sua glória. Agora vai lá comigo, lá no capítulo 5, versículo 12. Ele fala assim também, ó. Agora, pois, nós rogamos, irmãos, que acauteleis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os que tenham com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua outro com o mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito, e não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retém o que é bom, abstém-se de toda forma de mal. Tirando Apocalipse, irmãos, para mim, o livro que mais fala, né, da volta de Jesus, e tirando também é quando Jesus fala ali nos evangelhos, para mim é 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E para mim chama a atenção, não somente o ensino de Paulo ali, mas a atenção da ênfase que Paulo dá para essa igreja. Ele está falando assim para não desprezar a profecia. E ele fala para os pastores se esforçar ao máximo para aquilo que você semeou não seja infrutífero. Sabe? Para aquelas vidas que você pagou um preço. Para aquelas pessoas que você arrebanhou, sabe, ele está trazendo aqui uma tônica de que é necessário você, sabe, andar mais uma milha, ir atrás daquelas pessoas, buscar de maneira veemente, pastorear, cuidar dessas pessoas nesses últimos dias. Ele traz de maneira muito clara aqui, para exortar, para admoestar, para consolar, para amparar a cada um desses, para ser longânimo com alguns. Esse versículo aqui, irmãos, 14, não é o tema de hoje, mas esse versículo 14 nós temos que aprender, porque muitas vezes a gente está exortando e batendo gente que não tem nem condição de levantar. E muitas vezes um crente ali, já tem ali uns 20 anos, né, conhece o Evangelho, eu estou sendo longânimo com ele como deveria ser exortado. Então é necessário, irmãos, que os 5 ministérios sejam de maneira muito viva. O ministério evangelístico nunca se foi tão fácil, né, como o pastor Pedro disse aqui, ganhar vidas para Jesus.
qualquer ímpio que você procurar falar sobre o que está acontecendo no mundo, você pode ter certeza que lá, que você falando com ele, ele vai ter a convicção que Jesus está voltando. Existe uma onda de temor nos corações. E os 5 ministérios, eles têm nesses últimos dias de estar de maneira muito atuante no corpo de Cristo, para que o povo não se perca, para que as igrejas não percam o propósito, para que nós estejamos com ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar. Mas essa manhã eu quero focar um pouco sobre 4 tentações que eu e você estamos sujeitos, que eu e você estamos suscetíveis no nosso ministério, naquilo que Deus nos chamou para estabelecer nessa terra. A primeira tentação é a tentação de andar sozinho. Há um ano atrás, 1 ano e alguns meses, nós tivemos um congresso. Deus colocou no coração do pastor Vonei de chamar esse congresso de filhos maduros. E esses nomes, né, essa direção não é simplesmente um nome, isso traz para nós como corpo, como casa de adoração, e eu fico feliz essa manhã de ter a grande maioria aqui de ministros, né, de pastores, traz para nós uma conotação profética para um tempo, traz para nós um entendimento de que existe uma maturidade, existe algo que está sendo, uma responsabilidade que tem sido colocada nos nossos ombros para esse tempo. E a criança, quando ela está na casa do pai, ela tem uma liberdade. Quanto mais ela cresce, essa liberdade ela vai sendo aumentada. Eu tenho convicção que, sabe, a cada um, de cada igreja, de cada pastor que está aqui, ele tem algo de Deus. Ele tem uma glória de Deus. Ele tem algo que ele carregou para estar aqui nesse lugar. Existe uma maturidade que aconteceu no nosso tempo. Irmãos, mas a maturidade ela não pode tirar a nossa filiação, como disse bem o pastor José ontem. Uma coisa é eu entender o meu chamado, uma coisa é eu entender a minha vocação, uma coisa é eu caminhar naquilo que Deus me chamou, agora outra coisa totalmente diferente é eu querer ser independente da filiação, da paternidade que Deus colocou sobre a vida do pastor Vonei e da pastora Luciana. E nós temos que tomar cuidado com essa maturidade. Porque muitas vezes a gente se acha dono da verdade, muitas vezes a gente acha que as nossas práticas, se eu tivesse lá eu faria diferente, a gente começa a ter uma visão errada. E perdemos a paternidade. Irmãos, existe uma diferença muito grande em andar junto e ser filho. Ló andou junto com Abraão quanto tempo? Mas você vê em nenhum lugar na Bíblia Ló estabelecendo um altar, como Abraão fazia. O primeiro momento que ele teve de escolher algo, ele olhou pela vista e deu em Sodoma e Gomorra. Andar junto não significa você estar num grupo de WhatsApp, você estar envolvido não significa ser filho. E a chamada de Deus para nós é ser filho, como dito muito bem pelo pastor José ontem. A chamada de Deus para nós é entrar nesse lugar de filiação, entender o nosso tempo, entender que Deus quer realmente nos alavancar naquilo que Deus tem, mas com paternidade, com filiação. Êxodo 18, lá no versículo 1, fala assim: ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas essas coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe falara, com 2 filhos dela, dos quais se chamavam Gerson, pois disse a Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E outro Eliezer, pois disse: o Deus meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher desse, e a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a mulher e 2 seus filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Olha aqui para mim, no nome de Jesus. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto. Moisés, irmão, vamos entender o contexto. Moisés tinha saído da casa de Jetro, ido manifestar os desígnios, né, a vontade dele tirar o povo, né, do povo ali do Egito para levar para a terra prometida. Eu não consegui encontrar exatamente o tempo, mas com certeza aí ter sido aí 1, 2, 3 meses.
ele vai se encontrar com Jetro. Moisés, 3 meses, 4 meses, vamos colocar aí 6 meses longe da esposa e dos filhos. Moisés está tão sobrecarregado com a obra, que ao invés de ele estar com a esposa e com os filhos, ele vai correndo com quem? Com Jetro. Meus irmãos, muitas vezes, se você não entender a moderação na sua casa e no ministério, você mata um ou outro. Pastor Vonei trouxe uma palavra para a gente, se não me engano, no primeiro encontro, eu tenho tudo anotado. Muitas vezes a gente olha de novo e tudo. Se eu não me engano, foi no primeiro. Ele trouxe algo muito interessante, ele falou o seguinte, não podemos ser como Davi, mas também não podemos ser como Noé. Noé ganhou a sua casa, a sua família na arca, mas ele não conseguiu ganhar o mundo. Davi fez um excelente trabalho no reino, estabeleceu um reinado de excelência parecido com Deus, mas não conseguiu a sua casa, ganhar a sua casa. Irmãos, é necessário ter moderação. O ministério de ensino, ele traz moderação e pacificação para o corpo. Eu preciso falar disso aqui essa manhã com você. A Bíblia fala, eu vou só ler os textos lá em Filipenses 4:5, ele fala o seguinte: seja a vossa moderação conhecida por todos. E lá em 2 Timóteo 1:7 ele fala o seguinte, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas Ele tem dado um espírito de poder, de amor e de moderação. Irmãos, nós precisamos de moderação nessa balança de casa e ministério. Quer pegar como exemplo? E aí eu vou falar de mim, que eu preciso falar também. Nessa pandemia, irmãos. Irmãos, nessa pandemia, aonde a gente vai para casa, tinha coisas da minha casa, na vida do Pedro, na vida da Isabela, que precisavam ser, mais trabalhadas. E o fato da gente estar perto, a gente começou a andar de bicicleta junto, jogava bola, porque não tinha como trabalhar, não tinha como se reunir como igreja. Foi algo de Deus para minha casa. Mas existe um extremo também que a gente tem que tomar cuidado. Começou a ficar bom demais, e quando começou a falar, e eu estou revelando o meu coração, vamos voltar a reunir. Vou falar o meu coração. Estava tão gostoso que eu falei, não, será que realmente precisa voltar a reunir? Quantos estão me entendendo aqui essa manhã? É necessário que haja moderação, irmãos. Moisés estava tão sobrecarregado com a obra do Senhor, e realmente, olha lá, você estava com saudade da esposa. É necessário que haja no nosso coração esse equilíbrio. Eu tenho que estabelecer dentro da minha casa filhos que amam o Senhor. Eu tenho que estabelecer o meu primeiro ministério, que é amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. As esposas serem submissas, serem mulheres do lar. Mas em paralelo existe um chamado, existe uma vocação, existe algo que Deus me comissionou que eu tenho que estabelecer também nessa terra. E eu e você precisamos ter cuidado. Porque muitas vezes ou o ministério nos rouba da nossa casa e negligenciamos aquilo que temos, ou a nossa casa nos rouba do ministério. E é necessário que haja moderação. Repete comigo, fala assim, moderação. Moisés sobrecarregado. Estava tão envolvido com a obra que se esqueceu da sua casa. Vamos continuar o texto. Então ele sai correndo lá no versículo 8. Fala assim, contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por meio do amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrava. Alegrou-se Jetro de todo o bem que fizeram ao Senhor Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo debaixo da mão dos egípcios, quando agitaram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrificou a Deus, e veio Arão e todos os anciãos da terra para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo esse povo em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim e a mim a consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e os declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerá tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina os estatutos, as leis, e fazendo saber o caminho que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas a causa pequena entre eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Olha aqui para mim, no nome de Jesus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a sobrecarga do ministério, porque a palavra do Senhor fala de maneira muito clara. Jesus, ele nos diz que o fardo dele é o quê? É leve e o jugo suave. Então, se tem alguma coisa no nosso ministério que está sendo pesado, tem alguma coisa errada em nós. E um dos princípios dessa palavra é isso aqui, ó, que para mim não é somente uma revelação para o corpo de Cristo, mas se você estudar administração, é isso aqui, ó. Moisés chega, desabafa com Jetro, e ele não consegue enxergar o erro dele. Jetro senta um dia com ele, e ele já olha e fala assim: está tudo errado. Como é que você senta cedo e vai até a noite julgando a casa desse povo, Moisés? Você não dá conta, você vai morrer e esse povo vai morrer junto contigo. E ele aqui traz de maneira muito clara o que eu e você temos que nos preocupar. Irmãos, quando ali Deus institui ali a igreja, a primeira coisa que os apóstolos entenderam, eles entenderam o seguinte: ei, nós não podemos ficar preocupados. Pensa, as reuniões todos os dias, como a pastora aqui disse, o movimento que era a igreja primitiva, 3.000 almas recebendo Jesus, entrando gente, perseguição, pensa a labuta, pensa a loucura que era aquilo ali. Os apóstolos, com a sabedoria que vem de Deus, que Deus já nos deu, falaram: isso aqui está errado. Vamos levantar homens para servir as mesas. Vamos levantar pessoas para que nós possamos focar na palavra e na oração. Quando o Jetro que dá o conselho aqui, ele traz alguns princípios. Primeiro princípio, oração. O sacerdote tem que se preocupar, ora, levando as causas do povo diante de Deus. Segundo princípio que ele traz, ensina os estatutos e as leis. Não resolve a picuinha, não. Muitas vezes chega alguns, pastor, muitos casais, jovens casais nessa caminhada. Uma vez chegou um casal para a gente e falou assim, a mulher e o marido já brigado, bicudo. A mulher virou assim e falou assim: ele quer me proibir de ter Facebook. E ela falou assim: ele quer me proibir de ter Facebook, mas ele também não toma banho, né? E queria jogar no meu colo e no colo da Paula para resolver essa situação. Pode ou não pode ter Facebook? Eu tenho que tomar banho ou não tenho que tomar banho? A situação cai na cola de pastor, né? Meu irmão, eu fui muito claro, na Bíblia não fala nada disso. Tem que resolver. A Bíblia fala que você, homem, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você entende que ceder ela o Facebook ou não é amor, meu irmão, você vai orar e vai buscar. E a Bíblia fala, mulher, que você tem que submeter a palavra do seu marido. Se você entende que isso é submissão, vai orar e buscar Deus. Essa é a palavra. A gente muitas vezes, irmãos, entra em briga que não é para a gente entrar. A gente muitas vezes entra em situações que não é para a gente arbitrar e a gente vai, se enfadando. E aí, o ministério se torna algo pesado de maneira desnecessária. O que Jetro fala aqui? Dá destino para o povo. Mostra o caminho, orar, ensinar e dar destino para o povo. Esse é o encargo. Ele continua, Ativa os dons e ministérios, ou seja, a obra que cada um tem que fazer, entende o lugar de cada um, entende o que cada um foi chamado à vida e ativa isso. Ativa os dons e ministérios dentro da igreja para que a sua igreja seja forte. Entenda o chamado que tem do evangelista, incentiva ele a evangelizar. Entende o chamado do pastor, entende o chamado do mestre. E faz com que isso seja ativado no coração deles. E depois ele fala o seguinte: delegar. Nós precisamos, irmãos, entender isso.
E ele fala para delegar, para escolher homens capazes. A pastora já disse aqui. E ele fala para colocar chefe de 50, de 100. Irmãos, nós precisamos entender e discernir isso. Achei interessante o Jefferson aqui, né? E vamos entender isso. Irmãos, se não está de maneira clara, a gente precisa muitas vezes deixar de maneira clara, mas nós já sabemos como funciona o nosso ministério. E deixa eu te falar uma verdade, irmãos. O Ministério Casa de Adoração. Se nós não entendemos esse princípio aqui, como filhos maduros, o pastor Vonei e a pastora Luciana não vão conseguir pisar nas nações. Porque nós temos que entender isso. Olha o que o Jefferson falou. Eu tenho um pai, que se chama Neto, e eu tenho um avô. Ele não falou assim, mas eu vou contextualizar, né? Eu tenho um avô que se chama Nailton. Amém? Então, ele já identificou aqui, ó, o pai, o avô, mas eu tenho o pastor Vonei aqui, que é a minha referência. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos entender isso no corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso no nosso ministério. Nós precisamos entender essa hierarquia, nós precisamos entender essa realidade para que a gente se funcione de maneira melhor e para que realmente os líderes tenham tempo, os nossos pastores, as pessoas, elas têm que entender isso dentro da sua igreja. Quem é quem eu procuro, quem é responsável pelo quê? Está aqui na palavra. Então todo mundo está apitando em tudo, todo mundo manda em tudo. Ah, falta papel no banheiro, traz para o pastor. Vai lá no pastor, lá que o pastor resolve, está faltando papel no banheiro. Ó, a cantina faltou isso, traz para o pastor. Não, irmãos. Levante homens e mulheres capazes. Delegue e foque naquilo que Deus te mandou focar. Entenda esse conselho de Jetro para a sua vida, para que o seu ministério seja frutífero, para que não seja um fardo, para que não seja uma sobrecarga. E mediante essa tentação, né, eu vou sempre trazer uma chave, mediante essa tentação de andar sozinho, querer fazer as coisas sozinhos, qual que é o caminho para sair disso? Qual que é o escape que Deus nos dá? A honra, através da paternidade, e delegar. Honra, irmãos, é obedecer com sacrifício. Tá? É muito bonito a gente falar assim, nossa, eu honro o pastor Vonei. Né? Como ele disse, ele odeia puxar saco. Né? Honra, nossa, né? Eu acho interessante aquele texto ali que Jesus ele mostra, acho que em Lucas, a mulher fala assim, bem-aventurados os seios que te amamentaste, né? Jesus dá um coice, né? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra e pratica. A honra, irmãos, está ligado à obediência, mesmo que você discorde, com sacrifício. Para que nós não possamos andar sozinhos, nós precisamos ter esse entendimento como igreja, como povo do Senhor. Tem convicção aqui que muitos aqui liderarão não somente cidades, mas países, mas regiões de países. E é a vontade de Deus para nossos dias. Mas você precisa entender o coração que você está ligado. Você precisa entender de onde você veio, né? E é interessante, irmãos, que depois que tudo isso acontece, você lê o capítulo 19, eu não vou ler. Depois de Moisés ter essa revelação, começa a acontecer as coisas de Moisés. Ali, no capítulo 19, ele já vai para o Monte Sinai. Ele começa a ter intimidade, a lei é colocada, a revelação começa a acontecer a partir do momento que ele delega, a partir do momento que ele entende esse princípio e foca naquilo que Jetro mandou ele focar. E aqui nós vemos o princípio de paternidade, Jetro exercendo esse princípio de paternidade sobre Moisés. E nós vemos esse princípio de estabelecer a verdade, a vontade de Deus de maneira muito prática. E se você ler a partir do capítulo 19, você vai entender o que aconteceu com Moisés depois disso. Quantos estão me entendendo aqui? Negligencie na sua vida a tentativa de andar sozinho. Não necessariamente, tudo tem que dizer pastor Vonei, não, você tem um pai. Na sua região tem um pai. Quantos e quantos pastores estão morrendo aí de infarto? Que estão sobrecarregados. Não tem um amigo. Irmãos, tem situações que acontecem. Muitas vezes eu vejo o correio do pastor Ney, eu ligo lá para o pastor Deilson, mando um áudio para ele, pastor Deilson, está acontecendo isso e isso. Chamei de painho, né? Por quê, irmãos? Nós precisamos disso no corpo de Cristo. Nós precisamos de um dos outros. Nós precisamos, sabe, ter amigos, ter confidentes no nosso coração. Não podemos cair no erro de querer andar sozinho. Vamos para frente. Agora vamos lá para a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Para a gente entender as outras 3
tentações do ministério. Mateus capítulo 4, versículo 1. Fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhes disse: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, e prostrado me adorares. Então Jesus lhes ordenou: retira-te, Satanás, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás a um só e darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Como nós falamos, que está incluso aqui, na verdade era para ter lido esse texto antes, a primeira tentação é na filiação. Se és o filho de Deus. Por isso desse alinhamento de não andar sozinho. E aqui o diabo tenta em 3 áreas de Jesus. Jesus ali, para a gente entender um contexto que tem tudo a ver com o ministério, Jesus ali estava prestes a iniciar o seu ministério. E em 3 áreas Satanás tenta tocar. A primeira área nos fala das necessidades de Jesus. Ele estava ali 40 dias sem comer nada. E Satanás toca nas necessidades. A primeira tentação, irmãos, é nós sermos guiados pelas necessidades. É eu e você ser guiado pelaquilo que nos falta. Sabe aquela síndrome de coitadinho? Que de vez em quando quer nos pegar, sabe? Nossa, eu estou trabalhando tanto. Nossa, eu estou fazendo tanto. Nossa, parece que as coisas não estão dando certo. Nossa, parece que eu não sou filho de Deus. Nossa, sabe aquele mimimi, né? Que tenta nos pegar. Nossa, parece que as pessoas não me aceitam. Necessidades. No caso aqui de Jesus, uma necessidade de pão, de alimento. Nós vivemos uns dias, irmãos, e é interessante que o pastor Geraldo falou isso no primeiro dia, por isso que eu estou. Nós vivemos dias onde as pessoas vêm para a igreja para se sentir bem. Ela sai de uma outra igreja para ir para outra igreja com o intuito no coração: não, eu quero sentir bem. É tanto que quando ela decide ficar na sua igreja, ela fala assim: nossa, pastor Anderson, eu me senti tão bem aqui, por isso que eu quero ficar aqui. As pessoas hoje elas estão buscando ser saciadas. Elas não entendem que um culto é um lugar de sacrifício, que um culto é um lugar de ser confrontado. E elas vêm aos lugares, aos ajuntamentos, com o intuito de se sentir bem. E essa onda que há no mundo, muitas vezes nos pega. A gente fica numa neura, muitas vezes: nossa, eu estou sendo tão perseguido, está acontecendo tanto problema, é tanto pepino. E a gente entra nessa neura, onde Deus nos colocou nessa terra para que a gente viva uma vida boa. Deus não te colocou nessa terra para você viver uma vida boa. Deus colocou nessa terra para que você manifeste a glória dele nessa terra. Essa necessidades físicas, necessidades muitas vezes na família. Eu acho interessante, vai lá comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler 2 textos aqui. 2 Coríntios, no capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele traz, quero ler 2 textos. Lá no versículo 16. Vamos ler juntos. Segundo aos Coríntios 4:16, fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno de peso de glória acima de toda comparação. E não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Versículo 17, ele está falando que as nossas leves e momentâneas
tribulações. Agora, vá um pouquinho para frente, lá em capítulo 11, no versículo 23. Quais eram as leves e momentâneas tribulações do apóstolo Paulo? Vamos comparar com as nossas, com as minhas. 2 Coríntios 11, 23. Não somos ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado em naufrágios. 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além dessas coisas, há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Toda vez que vier sobre você essa síndrome do coitadinho, vier sobre você essa necessidade de pão que Satanás tenta oferecer, prega e leia aqui 2 Coríntios 11. Porque que a gente passa é ínfimo perto daquilo que os homens e mulheres dessa palavra passaram. Quantos estão me entendendo? Necessidades que nos afrontam, necessidades que nos fazem e tentam nos roubar do propósito. Necessidades financeiras, necessidades dentro de casa, necessidades de tempo. Necessidades que muitas vezes tentam nos tirar daquilo que Deus nos chamou. Tenta gerar em nós uma consciência de que não, eu não posso sofrer desse tanto. Não pode ser problema desse tanto. Não pode acontecer desse tanto. Parece que tudo dá certo com as outras pessoas e não dá certo contigo. No nome de Jesus, se apegue à verdade do Evangelho. Se apegue que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A chave para você vencer as tentações com base nas necessidades é você entender que a sua dependência ela vem do Senhor. Que, na verdade, Satanás ele pode sim nos tentar e muitas vezes nós vemos privações na nossa vida, mas no nome de Jesus, nunca vai faltar a palavra de Deus sobre nós. Nunca vai faltar o colo de Deus, nunca vai faltar o amparo de Deus, nunca vai faltar o cuidado de Deus sobre o seu povo. Porque nós servimos um Deus que enquanto a gente dorme, Ele trabalha. Nós servimos um Deus que não nega a seus filhos a palavra dEle. Entenda isso no nome de Jesus. Que a sua dependência esteja nele. Se apegue, irmãos, às promessas do Senhor. Se apegue àquilo que Deus um dia falou. Lamentações 3:20 fala, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga à sua memória as promessas do Senhor, que isso seja, algo que você está afirmando. Quando o apóstolo Paulo diz, eu não olho para as coisas dessa terra, eu prossigo para o alvo. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar que eu quero chegar. Mas a gente fica embaraçado com tanta coisa, se vê tão por baixo, a gente esquece das promessas que um dia Deus falou. É necessário que muitas vezes alguém coloque a mão na nossa cabeça para a gente lembrar aquilo que Deus falou. E um homem ou mulher de Deus, ele se alimenta das promessas de Deus. Um homem ou mulher de Deus, ele se alimenta da voz de Deus. Ele pode viver abundância, ele pode viver escassez, mas o coração dele está enraizado, está firmado naquilo que Deus tem para ele. Segunda tentação, a Bíblia fala que ele levou ali em Jerusalém, a cidade santa. Jesus ali não tinha começado o ministério. Leva ele no lugar mais alto do templo. Com certeza havia muitas pessoas ali naquele lugar. Durante o dia, as pessoas entrando e saindo ali do templo. A Bíblia fala que ele fala, lança. E pede os seus anjos, que está na palavra, para dar ordem, lá em Salmo 91, para dar ordem ao respeito, para te pegar, para te sustentar. A segunda tentação, irmãos, está ligado a uma busca por um resultado. Uma falsa espiritualidade. É eu tentar buscar um resultado muito rápido. Pensa ali que bonito seria. Jesus pulando,
as pessoas iam olhar e os anjos pegando. Pensa no espetáculo que seria. Pensa, sabe, no quanto isso geraria ali de burburinho ali. Realmente falariam que era o Messias. Jesus não precisava fazer tudo que ele fez, ser rejeitado como ele foi. As pessoas iam olhar e falar, realmente esse é o Messias. Irmãos, e quanto nós temos sido tentados nessa área, nesses dias? De fama, de glamour, de redes sociais, aonde o termômetro, se a pessoa é um bom pregador ou não, é a quantidade de frases de efeito que ele lança, a quantidade de postagem que ele tem, a quantidade de coisas, sabe, fúteis, desculpa a expressão, de quantos seguidores a pessoa tem, de quanta fama, de quanta glória. E a pastora Luciana trouxe algo aqui, estava escrito também aqui, que a nossa função, irmãos, é semear. Muitas vezes a gente tem que ser, violento, como o Roger diz toda vez que ele prega. Nós temos que ser violentos naquilo que Deus nos chamou, mas nós temos que entender que o resultado ele vem de Deus. Nós temos que entender que nós temos que estar arraigado, a árvore por si só ela vai dar frutos. Esse desespero por uma performance, esse desespero para trazer um resultado, esse desespero para apresentar algo, no nome de Jesus, isso não possa tomar o nosso coração. Esse desespero de tentar viver uma espiritualidade que você não tem. De se fingir de algo que você não é. Vai comigo lá em 2 Coríntios, nós já estamos, lá no capítulo 3, no versículo 12. Olha que interessante esse texto aqui. Aqui ele está falando da lei, da excelência da nova aliança. Lá no versículo 12 ele fala assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de ousadia no falar. Não somos como Moisés, que põe o quê? Um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que devanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até os dias de hoje, quando faziam a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece nos corações, sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Para por aqui. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia fala que quando Moisés estava ali tendo intimidade com Deus, ele descia e a face dele o quê? Brilhava. Mas o autor aqui em Coríntios está falando algo interessante. Mesmo depois que a face dele parava de brilhar, ele continuava usando o véu. Para mostrar o quê? A autoridade. Irmão, no nome de Jesus, não finja uma espiritualidade que você não tem para ter autoridade sobre a sua igreja. Não finja ser uma pessoa que você não é, para conquistar, para estabelecer a vontade. No nome do Senhor Jesus, você não precisa de um véu para mostrar a autoridade que você tem. Você não precisa de um cajado, você não precisa falar mais alto para mostrar que você é o dono da igreja. É o pastor, o anjo da igreja. O dono é Jesus. Não finja uma espiritualidade. Não entre nessa onda de que eu preciso ter sucesso, eu preciso ter fama, eu preciso ter glamour. Não. Liberei a palavra para o Josué, ele está aqui, não está. E essa palavra tem queimado no coração dele. E Deus ia usar ele na universidade para fazer um movimento que não estariam nas redes sociais, mas um movimento que a sociedade, que as pessoas iriam ver. Escondido. Antes dele entrar, isso tem 2 anos, 3 anos, um encontro lá em Salvador. E ele tem entendido isso no coração dele. Ele tem entendido que vai fazer um movimento, mas não necessariamente vai ter curtidas. Faz o secreto. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, dessa onda. De buscar que o nosso ministério seja reconhecido. De buscar que, eu preciso ter a maior igreja. Não, irmãos, no nome de Jesus. Entenda a sua função de semear no reino de Deus. Se esforce ao máximo. Seja violento. Mas entenda que a capacitação ela vem de Deus. E entenda que você não precisa ser, a última cereja. Não, no nome de Jesus, se esconda. E a chave, irmãos, para que a gente possa resistir a essa tentação, está ligado a não tentar o caráter de Deus. A entender que o Deus que me colocou nessa obra, Ele é Deus, Ele é soberano. E as sementes que eu lançar, elas vão dar fruto. A nossa alma, ela tenta justificar. Às vezes alguém sai da igreja, a nossa alma, algum filho que você perde na fé, a alma da gente, ela tenta,
ela fica envergonhada, ela fica, sabe? Ela fica tentando justificar alguma coisa porque aquilo aconteceu. Irmãos, vá para os pés de Jesus, aprenda com isso, busque revelação do Senhor, sabe? Mas não se vitimize, entenda que o Deus que falou, que te colocou nessa obra, é o Deus que vai cumprir no teu chamado. Confie nele. E não tente o caráter de Deus. Pastor que quer tentar o caráter de Deus, quando o diabo fala ali para se lançar, o diabo estava falando o seguinte: se lança, existe uma lei da gravidade, e os anjos vão ter que te socorrer. Irmãos, quando esse tentar a Deus, podemos falar várias coisas isso aqui, mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: é fazer muitas vezes, colocar no colo de Deus aquilo que não é para ser colocado no colo de Deus, que é responsabilidade minha. Nós temos muitas vezes tentando espiritualizar coisa que é natural, e aquilo que é espiritual nós tentamos tornar natural, e isso está errado. Muitas vezes no casamento a gente quer espiritualizar que o demônio está na minha casa, mas eu não tenho uma postura de pai, de esposo conforme a palavra, e eu tento espiritualizar algo que é natural. Ou muitas vezes algo que é espiritual e eu tento trazer para o natural, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Tentar o caráter de Deus é aquilo que Deus atribuiu para você fazer e não faz, e tenta jogar no colo de Deus algo que Ele não precisa colocar, porque a responsabilidade é sua. E essa verdade está aqui. Não podemos tentar a Deus. Assuma a responsabilidade daquilo que Deus te chamou. Se entregue naquilo que Deus te chamou. E deixa Ele cuidar daquilo que Ele precisa cuidar. Amém? E a quarta tentação é a tentação de querer controlar tudo. É a tentação de ter o coração nessa terra. A Bíblia fala que o diabo levou ele e viu todos os reinos. E a proposta do diabo então se dobra e me adora. Irmãos, se Jesus não fosse tentado, isso não se chamava tentação. Jesus era 100% homem. Jesus tinha um entendimento do que seria a cruz. Jesus tinha um entendimento do que seria, o que ele passaria. E ele foi tentado naquilo. Porque Jesus, ele era rei, estava sentado ao trono de Deus e ia passar uma vergonha na terra. E era muito mais fácil aquilo ali que o diabo propôs para ele. Era muito mais fácil ele ceder e falar assim, sem passar pela cruz. E a última tentação é essa: é ter o coração pegado às coisas dessa terra. Pergunta que eu fiz desde o começo desse encontro para o Gustavo. Gustavo, quais os carros de boi que você precisa queimar? Gustavo, o que você precisa sacrificar para você permanecer na perfeita vontade de Deus? E a pergunta que eu te faço essa noite é essa: Gustavo, onde o seu coração está arraigado nas coisas dessa terra que tem te impedido de viver aquilo que é eterno? Não pensais nas coisas da terra, mas pensai nas coisas lá do céu. Será que a ambição do Gustavo está mais em resultados aqui na terra do que resultados lá no céu? Será que o empenho, o desejo, o coração está apegado a isso ou está apegado à eternidade? A pergunta que eu te faço essa noite é essa. Será que você está mais preocupado com o reino dessa terra ou com o reino dos céus? E a tentação foi realmente essa: fugir da cruz. Fugir do propósito original que Jesus escreveu para mim e para você. Irmãos, eu acredito tanto em livre-arbítrio, esse entendimento, que, irmãos, Deus tem uma vontade perfeita para cada um de nós, irmãos. Mas eu creio também que se você não quiser viver essa vontade de Deus, Deus ainda é misericordioso e Ele cuida, sabe? Ele zela, sabe? Ele tem a misericórdia de te acompanhar nisso, mas aquilo que Deus te entregou, você foi covarde e você não vivenciou isso. Sabe aquele negócio, nem lá e nem cá? Não estou nem falando aqui de salvação, não, eu quero que você entenda isso. Existe uma perfeita vontade que Deus escreveu, e essa perfeita vontade, ela se chama cruz. Essa perfeita vontade, ela se chama, sabe, uma vida de sacrifício, uma vida de adoração. E você precisa entender isso no seu espírito. Existe um preço, e foi muito falado isso nesses dias. Existe um preço a ser pago
para que você viva na perfeita vontade de Deus. O evangelho tem sido pregado, é um evangelho da graça, onde não precisa se esforçar tanto, não. O Espírito Santo, ele convence o mundo. O Espírito Santo não incomoda ninguém, não. O Espírito Santo não é esse que fica incomodando, não. Ele vai só amenizar, ele só passar a mão na sua cabeça. Evangelho mentiroso. Ah, não, você já é filho, Jesus já conquistou tudo para você. Sabe? Essa balela. Homens e mulheres dessa palavra viveram uma vida totalmente diferente do que o mundo vivia. Viveram uma vida de renúncia, viveram uma vida de sacrifício, viveram uma vida, sabe? Quando eu olho o Roger e o Calênio, eu tenho convicção que Deus chamou muitos para ser Roger e ser Calênio lá nas nações. O Roger acho que tem 2 ou 3 anos que não vem no Brasil, situação toda de pandemia, 3 filhos pequenos. Isso tudo não? Enfim, 2 anos. Calênio nessa labuta de ir, vai e volta. Essa questão toda, irmãos, eu tenho convicção, muitas vezes Deus chamou muitos antes, Calênios e Rogers, mas não responderam ao chamado de Deus. Esse é o meu receio, meu coração. A resposta que Jesus dá para essa tentação, a um só Deus adorarás, ao Senhor. E adoração não é cantar uma música, adoração é um sacrifício. É estar com a vida no propósito. É entender que essa vida é sim uma vida de cruz, uma vida de renúncia, uma vida de entrega. Querem? Pega o teclado aqui. A pergunta que eu te faço essa noite é a pergunta que eu fiz para Jesus desde o primeiro dia. Aonde você tem sido tentado e aonde você tem cedido? Interessante que quando Jesus é tentado nesse ponto, ele vira para Satanás e fala o seguinte: arreda-te, Satanás. Porque a Bíblia fala aqui, de maneira muito clara, que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus para esse ministério. Existe um lugar em Deus para nossas vidas. Irmãos, e nós vivemos dias maus. Dias onde Satanás vai nos tentar, vai tentar nos, sabe, de alguma maneira. Muitas vezes você era para estar num outro nível em Deus. Mas por essas tentações terem te assediado e você ficar preso em algumas coisas que não era para você estar preso, você retrocedeu na fé. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Que essa noite e essa manhã seja uma manhã de despertamento. Mas Satanás, ele joga sujo. Deus, se houver alguma área dos nossos corações que temos sido tentados e temos cedido essa tentação, Pai, fala conosco, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor não nos tenta acima da capacidade. Na verdade, o Senhor não permite que Satanás nos tente acima da capacidade que possamos ser tentados. A capacidade de ser suportados. Por nome de Jesus, traz vida, traz luz. Ilumina os nossos corações para não andar sozinhos, para não querer fazer tudo sozinho. Guarda o nosso coração. Nos livra, Jesus, do apego às necessidades, Pai. Eu sei que tem irmãos aqui que muitas vezes têm necessidade financeira, de muitas vezes dar uma escola melhor para um filho, necessidades financeiras muitas vezes de arrumar um carro. Tem outros irmãos aqui, Deus, que tem necessidades de tempo, que não consegue ter tempo suficiente, muitas vezes para sua casa, para a obra. Tem alguns aqui, Deus, que tem necessidade, sabe, de atenção, de foco, que muitas vezes não são supridos de maneira plena na sua alma, no seu corpo. Pai, que no nome de Jesus essa manhã seja soprado vida, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que ele saiu daqui com o coração apegado na tua verdade, que as promessas do Senhor sejam relembradas, no nome do Senhor Jesus. Deus, aqueles que buscam uma glória no ministério que não existe, aqueles que são tentados a ter um sucesso rápido, aqueles que estão sentados pela performance, aqueles que estão tentados, Deus, em usar a glória de Deus, o poder de Deus para si, para o seu orgulho,
para estabelecer aquilo que o Senhor tem, caia por terra no nome de Jesus. Que eles não tentem o Senhor, que eles tenham entendimento daquilo que vem de Ti e daquilo que vem de nós. Pai, em nome de Jesus, levanta em nós um povo adorador, levanta em nós o povo da cruz, o povo do sacrifício. Se houver, Deus, essa manhã carros de bois que precisam ser queimados, Pai, que haja entrega, que haja sacrifício essa manhã. Se houver essa manhã, Deus, situações que têm prendido os irmãos e é necessário sacrificar, que haja sacrifício no nosso meio. Essas pessoas não saiam daqui presas às coisas dessa terra, ao olhar natural, ao olhar para as coisas que são passageiras, a bens, a dinheiros, a fama, no nome do Senhor Jesus. Nos faça ser o povo da cruz, do propósito, de negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e Te seguir, no nome de Jesus.